Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 4 de Excel, e nessa aula 4 nós vamos aprender a função C condicional quando você tem mais de uma condição, mais especificamente as funções e OU do Excel. Então a gente começa o nosso primeiro exemplo com uma tabela de funcionário, salário e sexo, né? E a pergunta é se paga imposto de renda, tá certo? Então, de acordo com a Receita Federal, né, o imposto de renda da pessoa física de 2024, ele estabelece que quem ganha acima de R$ 2.259 por mês paga imposto de renda. Então eu tenho que verificar o salário de cada um deles, eu tenho que verificar se ele paga imposto de renda. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou usar a função condicional C, né? Se B2 for maior ou igual que 2.259,21, sim, ele paga imposto de renda. Caso contrário, não, ele não paga imposto de renda. Tudo bem? Então eu vou olhar para o valor do salário e vou verificar se o cara paga ou não imposto de renda. Mais uma vez, no Excel, eu não preciso copiar as fórmulas para todo mundo. Na maioria dos casos, né, a gente vai ver lá na função PROC-V que nós precisamos, tá? Na função CONT-C e na função SOMA-C também nós precisamos, mas a gente só precisa clicar no geral na célula e botar o ponteiro do mouse no inferior à direita e fazer aí a cópia da fórmula para todas as outras células. Lembrando, a Marisa Leme não paga imposto de renda e a Ana Silva também não paga imposto de renda. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é clicar nessa célula B2 e arrastar até a célula B5, botão direito do mouse, formatar células, aba números, botar moeda e dar OK. Tá? E com isso o salário dos funcionários ficaram em formato moeda. Segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, a Sara é uma aluna de administração, tá? Ela tem 17 anos, tá certo? E aí ela listou os 3 filmes que ela quer ver na vida dela, né? Até o final do ano. Ela listou Pinóquio, Titanic, Velozes e Furiosos, botou lá a idade mínima de cada um dos filmes, né? O gênero de cada um dos filmes e se ela vai assistir. Ela só vai assistir filmes cuja idade mínima seja permitida para ela. Então, por exemplo, o Titanic, ela não pode assistir porque tem lá a idade de 18 anos. Então, como é que eu vou usar? Mais uma vez, eu vou usar a função condicional. Se a idade dela for menor, se a idade mínima for maior que a idade dela, eu não vou assistir. Caso contrário, eu vou assistir. Então, vou colocar aqui. Se B2 for maior ou igual a 17, eu não vou assistir. Ok? Se B2 for maior ou igual a 17, Sara não vai assistir. Caso contrário, Sara vai assistir. Na verdade, maior ou igual não, tá, pessoal? Vou ter aqui só para confundir vocês. É maior, tá? Então, o Pinóquio, Sara vai assistir porque é 10 anos de classificação. Agora, o Titanic, Sara não vai assistir, nem o Velozes e Furiosos, ela não vai assistir. Ó, eu cliquei na célula e arrastei para baixo para copiar a forma. Então, o único que Sara não vai assistir é o Titanic. Tudo bem? Vamos mudar um pouco esse exemplo? Então, Sara é aluna de 17 anos, mas a mãe dela deixou assistir... a mãe dela, né, por questões que não acha mal, né, ela vai deixar você assistir qualquer filme de drama. Então, a Sara pode assistir qualquer filme que seja indicativo para ela ou qualquer filme de drama, sem indicação. Perdão, drama aqui, tá? Então ela pode assistir todos os filmes que estão na classificação etária dela, mas a mãe dela também deixa ela assistir filme de drama. Então Sara tem 17 anos, vai ver filmes de 17 anos ou filmes de drama. Como é que eu escrevo isso, pessoal? Igual a C, B2 for menor, B2 for menor ou igual a 17. Agora, como é que eu coloco o OU aqui, né? Não tem espaço para colocar o OU, correto? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um operador do Excel, que é o operador OU, fechado? Então eu vou colocar aqui, ó, OU, vou abrir parênteses, tá? Vou colocar aqui um ponto e vírgula,
Então, se B2 for menor ou 17, menor ou igual que 17, ou C2 for igual a drama, a Sara vai assistir. Como eu abri o parênteses aqui no ou, né, pessoal? Ó, abri um parênteses aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou fechar o parênteses. Se isso acontecer, Sara vai assistir. Tudo bem? Se não, Sara não vai assistir. Lembrando, para que Sara assista um filme, ao menos uma dessas duas condições vai ter que ser satisfeitas. Ou a idade vai ser menor ou igual a 17 anos, ou o gênero vai ser igual ao de drama. Tá? Então ele vai assistir se ao menos uma delas for satisfeita. Caso contrário, as duas não são satisfeitas e Sara não vai assistir. Então Sara vai assistir o filme Pinóquio por conta da idade dela. Cliquei aqui na célula E2 e arrastei para baixo. Ó. Sara vai assistir Titanic não pela idade, mas porque a mãe dela deixa ela assistir drama. E Sara vai assistir o Velozes e Furiosos porque a idade mínima é 16 anos. Fecharam? Vou colocar aqui um vou assistir 3 para a gente continuar trabalhando. Vou assistir 3. Se ela vai assistir 3, é o seguinte, agora o problema mudou. Sara é aluna de administração, tem 17 anos e só vai assistir filmes na classificação etária dela e filmes de ação. Ela não gosta de outros filmes que não sejam de ação. Tá? Então, mais uma vez, eu vou assistir 3. Sara é aluna de administração, tem 17 anos e só assiste filme de ação. Então, vamos lá. Igual a C. B2 for menor ou igual que 17. Aí, ao invés do ou da fórmula anterior, eu vou colocar a fórmula E. Tá? Então, aqui eu vou colocar E abrir parênteses. Tá? E aqui, C2 vai ser igual a ação. Tá? Como eu abri o parênteses depois do E, eu fecho o parênteses agora. Se for isso, sim, Sara vai assistir. Se caso contrário, Sara não vai assistir. Lembrando, pessoal, o E só vai ser satisfeito, só vai ser sim, se os dois forem verdadeiros. Se o filme tiver menor ou igual a 17, se a classificação for menor ou igual a 17, esse o filme foi de ação, fechado? Então aqui Sara não vai assistir, porque embora ela tenha idade para assistir Pinóquio, ela não gosta de desenho. Vou copiar a fórmula para baixo. Sara não vai assistir Titanic porque ela não tem idade para assistir Titanic. E Sara não vai assistir, só vai assistir Velozes e Furiosos porque ela tem idade e o gênero é de ação. Tá? Vou melhorar aqui, ó, cliquei no F1 e arrastei até o F4, até o F4. Botei a grade, cliquei aqui, ó, bordas e selecionei aqui, ó, borda externa e todas as linhas internas. E aí consegui colocar a grade também nessa terceira coluna. Para botar um pouquinho amarelo, cliquei nessa célula F1, botão direito do mouse. Bom, não precisa de botão direito do mouse não. Cliquei só em F1, vim nessa caixinha de tinta aqui e escolhi esse amarelinho aqui para ficar igual aqui. Tá? E com isso a gente termina esse exemplo 2. Bom, seguindo com o nosso terceiro exemplo, nesse terceiro exemplo a gente tem aqui a tabela do imposto de renda, né, com várias alíquotas, né, vários valores a serem pagos. Eu vou explicar rapidamente. Essa tabela do imposto de renda é de 2024. Então, para aqueles que ganham menos que R$ 2.259,21, eles estão isentos de pagar imposto de renda. Mas quem ganha entre R$ 2.259,21, inclusive, até R$ 2.826,65, exclusive, pagam 7,5% de alíquota. Quem ganha entre R$ 2.826,66, inclusive, até R$ 3.751,05, exclusive, pagam 15% de alíquota. Quem ganha de R$ 3.751,06, inclusive, ou seja, esse valor, até R$ 4.664,68, exclusivo, ou seja, se você ganhar esse valor, você vai para baixo, você vai para a próxima, você paga mais alíquota, paga 22,5%. E quem ganha R$ 4.664,28, paga 27,5%. A gente já tem mais ou menos essa fórmula guardada aqui, tá? Então eu quero que vocês deem uma olhada como ficou o C. O C ficou dessa forma aqui, ó. Igual a C, B2, que é o salário do Juvenal,
tá? E antes de mais nada, eu vou formatar o salário do Juvenal. Vou clicar aqui, ó, e arrastar para baixo, perdão. Clicar aqui e arrastar para baixo. Botão direito do mouse, formatar células. E aí a gente vai escolher moeda, tá? E aí o professor já fez a fórmula aqui. Se B2 for menor do que R$ 2.059,21, você paga zero. Se não, se B2 for maior do que esse valor e B2 for menor do que esse valor, a gente está falando do que? Da segunda faixa. E aí eu quero que você preste atenção em mais uma coisa. Essa segunda faixa paga 7,5%, não paga? 7,5% dividido por 100 é 0,075. Ou seja, significa eu pegar B2, que é o salário de Juvenal, e multiplicar por 0,075 para achar os 7,5% do salário do Juvenal. Tudo bem? Voltamos aqui para a fórmula. Se B2 estiver entre esse valor e B2 estiver entre esse valor, B2 vai pagar 0,15. Professor, por que 0,15? 15% dividido por 100 é 0,15. Então tá aqui, ó, B2 vezes 0,15. Se não, se ele não tiver nem aqui, se ele não pagar nada, se ele não pagar 7,5, se ele não pagar 15, ele pode pagar 22,5 ou pode pagar 27,5, correto? Então eu vou fazer mais um teste. Se B2 está entre esse valor e esse valor aqui, ele está em qual faixa? Na terceira faixa. E aí ele vai pagar 22,5%. 22,5% dividido por 100 significa você pegar B2 e multiplicar por 0,225. E finalmente, se ele não paga nem 0, nem 7,5, nem 15, nem 22,5, ele paga quanto? 27,5%. Então ele vai pagar isso aqui, tá? Como eu abri, cada I que eu abro, eu fecho no mesmo C, correto? Então cada I que eu abro, eu fecho no mesmo C. E cada parênteses que eu abro depois no C, eu fecho lá no final. Então eu abri 4, eu fecharei 4, tá? Copie essa fórmula. Perdão. Vamos colocar aqui no valor do imposto de renda de Juvenal, Ctrl V, tá? É essa fórmula que a gente viu aqui. Eu estou copiando, estou colando lá. O que acontece? O Juvenal paga R$ 3.300 de imposto de renda. Para eu calcular para Marisa, para o Pedro Souza e para a Ana Silva, eu não preciso fazer mais cálculos. Eu clico na célula que tem a fórmula do imposto de renda de Juvenal e simplesmente arrasto para baixo. E com isso eu venho que Marisa não paga nada, Ana Silva não paga nada por causa de R$ 59,00 que ela ganha. Se ela pedir um aumento, possivelmente ela vai pagar. E o Pedro Souza desconta R$ 990,11. Pessoal, não é bem assim que é calculado o imposto de renda, porque desse valor, né, desse valor de 7,5%, eu ainda desconto uma parcela de R$ 169,00, tá? Esse 7,5% que deu aqui, por exemplo, esse do Pedro, né, o Pedro está aqui nessa faixa, R$ 4.400. Então ele vai pagar 990 menos 662,77. Tá? A gente vai fazer isso na próxima aula, quando a gente for estudar a folha de pagamento. Agora, por enquanto, é basicamente esse o que o Pedro vai pagar e vai receber. Qual é o salário que ele recebe sem o imposto de renda no mês? Vai ser o salário B2 menos B2, né? Isso vai dar R$ 8.700. Então ele vai pagar, ele vai receber o salário dele bruto menos o imposto de renda, vai dar esse valor, tá certo? Cliquei aqui, arrastei para baixo, vim aqui na grade, ó, escolhi essas aqui, as bordinhas, vim aqui no cabeçalho, na lata de tinta, escolhi o amarelo. Bom, pessoal, qualquer dúvida, procure um professor em sala de aula, mande e-mail. Até a próxima.